Café com Destino, papel e caneta na mão, porque já vai começar. A sabedoria diária que transforma sua vida. Sejam bem-vindos a mais um Café com Destino, hoje, sexta-feira. Sexta-feira é dia de quê, Wesley? De princípios. A gente está no meio do Método Destiny de Floripa, né? Tá bom demais. Gente, seja muito bem-vindo. Essa semana está muito especial. A gente está na série Como Tomar Decisão. Muita gente é confusa sobre isso e essa semana te ajudou muita gente. Posso te dar um conselho? Se você não assistiu a semana toda, maratona tudo. Começa de segunda-feira, inclusive eu te ensinei uma oração poderosa na segunda, instruções, quase uma hora de programa na segunda-feira, e vem a semana toda acompanhando. Dificilmente você vai tomar decisão errada na vida depois dessa série inteira. Então estuda, anota tudo, posta as suas anotações, posta que você estudou no Café com Destino nessa semana. Não deixa de realmente assim absorver todas as informações, porque realmente é transformacional. Seja bem-vindo, você que já é nosso aluno, você que já é aluno de qualquer lugar do mundo que você está assistindo a gente, já bota o emoji do cafezinho aqui nos comentários para eu ver que você é aluno. E você que é novo, está nova, está começando aqui, sou o Thiago Brunet, quero ser teu professor de vida. O Café com Destino é de segunda a sexta às 6h57 da manhã. Não deixe de se inscrever nesse canal, é um canal que a gente só para te ajudar. Aqui roda alguns programas que mudam muitas vidas, como o Café com Destino de segunda a sexta, o programa Boas Notícias, que é a nossa exposição bíblica, nosso ensinamento bíblico todo domingo, 8 horas da manhã. Então não deixe de estar inscrito nesse canal, já curte esse vídeo e manda esse link para muita gente, que hoje é o encerramento da série Como Tomar Decisão. E a aula de hoje é Decisões por Fé. A gente falou essa semana de várias formas de tomar decisão. Ontem eu falei sobre o poder da sabedoria para decisões, para você não se precipitar. Falamos sobre decisões que são por manipulação de alguém, decisões que são atrasadas ou egoístas e acabam prejudicando quem está à sua volta. Dei várias formas de como tomar a decisão certa, buscar orientação divina, ter conselheiros maduros, fazer exercícios de longo prazo. Essa semana foi muito profunda, daria um livro. E se eu escrevesse esse livro e lançasse, iria vender 1 milhão de cópias, mas a gente gratuitamente está aqui te ensinando. E de forma prática, rápida. Então, honra esse nosso tempo junto com vocês, pega papel e caneta na mão e vamos estudar. Decisões por fé. Por que eu vou encerrar a semana falando de decisões por fé? Porque nem toda decisão vai ser na lógica. Eu tomei muitas decisões na minha vida que na lógica não, mas eu tinha uma palavra. Você entende o que é isso? Por isso você tem que estar numa conferência de Destino da Vida, 28 e 29 de agosto, lá no Farmácia Arena, no Rio de Janeiro. E de lá você sai com uma palavra. E quem tem uma palavra, já tem tudo. Tem destino, tem direção. Sabe o que fazer agora. Você só vai precisar obedecer, e obedecer é por fé, né? Porque você tem que obedecer a algo que você não está vendo. Uma voz que você não só escutou, mas não vê quem está falando. Por isso que Abraão foi chamado pai da fé, porque obedeceu uma voz de que ele não via. Isso é muito forte. Então, muitas decisões na nossa vida são na sabedoria, na lógica, no cálculo. Outras são por fé. Tem decisões que você tem que tomar que parece que não vai dar, parece que não é para você, mas Deus te deu um comando. Você não age por fé porque acha, isso é loucura. Você age por fé, toma decisões por fé porque Deus te deu um comando. Ou seja, a decisão de Pedro de sair do barco e andar sobre as águas no meio da tempestade, não é porque deu na mente dele, quer saber, eu vou andar sobre as águas. Não. Jesus deu o comando, vem. Aí ele foi. Então, decisões por fé só podem ser usadas quando, mesmo que a lógica contrarie, Deus falou, Deus deu o comando. Tem um vídeo meu na internet chamado 8 formas que Deus fala. Se você tem dúvidas de como Deus fala com o ser humano, assiste esse vídeo. Digita 8 formas que Deus fala, Thiago Brunet, vai aparecer esse vídeo para você. Tem em formato de pregação, em formato de Brunecast, vai te esclarecer as formas que Deus fala. Agora, por que muita gente, na hora que tem que decidir por fé, poxa, Deus te deu o comando, te deu um sinal, você sabe que tem que fazer, mas não tem coragem de fazer? Por que isso acontece? Porque suas decisões são guiadas pelo que você se alimenta.
Vou repetir. Suas decisões são guiadas pelo que você se alimenta. Vou decidir fazer uma besteira aqui no meu casamento, na minha família. Você está se alimentando de alguma coisa. Eu vou decidir que eu vou dar um jeitinho brasileiro aqui, vou mentir, vou enganar aqui nesse documento, vou fazer uma assinatura que não é minha. Você está se alimentando de alguma coisa. Suas decisões são guiadas pelo que você se alimenta. O contrário também é verdade. Por exemplo, a Bíblia diz que a fé, estou falando sobre decisões por fé, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, quanto mais louvor você coloca no carro, podcast cristão, assiste o Brunecast, o Café com Destino, assiste pregações, lê a Bíblia, quanto mais palavra de Deus, mais coragem, mais fé você tem, não só para lutar contra situações difíceis, para avançar em dias ruins, mas também para decidir quando a lógica contraria. Decisões por fé são as decisões que mais trazem crescimento na vida do ser humano. Eu estava dizendo que quando eu quebrei em 2014 e me mudei geograficamente do Rio de Janeiro para São Paulo, eu fiz um cálculo baseado na aula, não lembro se foi terça ou de quarta, que eu te ensinei a fazer o cálculo de longo prazo. Um amigo meu falou, Thiago, o que você ganha, o que você perde? Em 10 anos você vai contribuir ou atrapalhar teu propósito? A gente chegou à conclusão lógica que tinha que vir para São Paulo mesmo. Mas ainda assim tinha um problema. Eu não tinha nada aqui. Meu nome estava sujo, não tinha como alugar nada, não tinha como começar. Eu não tinha dinheiro. Então eu tive que dar um passo por fé. Apesar de, nesse caso específico, a lógica apontava que eu tinha que vir mesmo, mas tinha um outro problema. Eu não tinha como. Então eu tive que agir por fé. Eu tive que decidir por fé. Cheguei aqui e as portas se abriram. Por quê? Porque eu tinha uma palavra. Porque eu não decidi só pela lógica. Deus me deu um sinal que era para vir. Eu e Janine nos dobramos em oração, pedimos sinais divinos e Deus mandou. Ou seja, Deus vai sempre respaldar o que Ele pediu. Ele não vai respaldar suas loucuras, suas decisões precipitadas, mas o que Ele pediu e você deu o passo de fé e obedeceu, Ele vai respaldar. Então, qual é o impressionante da fé? É que, por exemplo, eu saí do Rio de Janeiro sem saber o que ia acontecer aqui, quando cheguei aqui que as portas se abriram. Por isso Deus fala com Abraão em Gênesis 12, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu ainda te mostrarei. Ou seja, vai meu filho, que se você crê em mim, eu te mostro no caminho. Eu não vou te dar garantia nenhuma antes. Deus não dá garantias quando Ele chama. A porta só se abre quando você já deu o passo e já está no meio do caminho. Pegou? Deus não dá garantias quando Ele chama. Decisões por fé é simplesmente porque você crê sem duvidar naquele que te chamou, naquele que te deu a palavra, naquele que te deu o comando. E você agora só tem que obedecer. Você agora só tem que aceitar o teu destino. Você agora só tem que se lançar para viver isso. E as portas vão se abrir. Hoje, sexta-feira, é um dia que a gente ora e eu quero fazer uma oração por você para que Deus aumente sua fé. Está na Bíblia, Tiago? Tá? Quando o diabo pediu para cirandar a vida de Pedro, a Bíblia diz que Jesus fala para Pedro assim, Pedro, o diabo pediu para te cirandar, para te matar, mas eu orei para que a tua fé aumente. Ou seja, ele não orou para repreender o diabo, ele orou para aumentar a fé de Pedro, porque a fé é suficiente para calar qualquer inimigo, para vencer qualquer batalha, para terminar qualquer ameaça. A fé é poderosa suficiente para te tirar da situação que você tiver hoje e te levar para o lugar que Deus determinou para você. E Deus não faz plano ruim para filho algum. Jeremias 29:11. Eu tenho planos para vocês e são planos de bem e não de mal. Deus não faz plano ruim para filho nenhum. Ele permite dificuldades para nos treinar. Tem muitos dias tristes porque nós estamos na terra e na terra, como diz Eclesiastes, a chuva cai sobre os justos, sobre os injustos, o sol nasce para todos. Então tudo pode acontecer com todo mundo. Mas o plano divino é para você terminar bem. Principalmente teu espírito ser levado a salvo para o reino celestial, como diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo, capítulo 4. Então eu preciso te ensinar hoje que decisões por fé serão necessárias em alguns momentos da tua vida. E talvez você esteja nesse momento.
Você entendeu toda semana, toda a série sobre como tomar decisão, e essa que talvez seja a aula que faça mais sentido para você, que você fala, caramba, por sabedoria ok, por cálculo ok, por conselhos entendi, mas e agora que eu tenho que fazer algo que eu já sei que eu tenho que fazer, porque Deus me deu o sinal, mas eu não tenho fé, coragem para fazer. Agora é hora de andar sobre as águas. Sair da tua terra e da tua parentela. Agora é hora de fazer aquilo que teus olhos não veem, mas o teu coração acredita. A fé é quando teus olhos não veem, mas o coração acredita. Decisões por fé. Essas são as decisões que mudam destinos. Essas são as decisões que aceleram processos. Essas são as decisões que abençoam nossa vida de uma forma incontrolável. As bênçãos nos perseguem. E eu quero orar por você hoje, pedindo para que Deus aumente a sua fé. E se você crê no poder da oração e pode fechar teus olhos, me acompanhe nessa oração de hoje, porque é nosso costume aqui no Café com Destino orar toda sexta-feira, independentemente da sua religião. Não se trata de religião, é de Deus. A gente está falando de conexão com o divino. De pedir para aquele que resolve. De pedir para quem criou a gente, sabe exatamente o que a gente precisa. Se você pode, me acompanhe nessa oração. Senhor, nós te pedimos, cuida de cada filho, cada filha que está nessa aula de hoje. Aumenta a fé deles. Como tu pediste isso para o apóstolo Pedro, peça por nós também, interceda por nós, Jesus. Aumenta a nossa fé. Porque muitas decisões da nossa vida, só mesmo acreditando sem duvidar que tu tens um plano para nós. Às vezes estamos, Senhor, no escuro, ilumina nosso caminho. Às vezes estamos na dúvida, coloca as tuas certezas no nosso coração. Às vezes, Senhor, estamos perdidos, seja o nosso GPS, a nossa bússola. E aumenta a nossa fé para que depois que tu nos deres a direção, tenhamos coragem de entrar por o caminho, por mais que não vejamos o fim da estrada. Mas a gente confia que vai terminar bem, porque tu nos deste a palavra. Abençoa cada aluno, cada aluna do Café com Destino. Dá um final de semana glorioso, de boas notícias. Protege e guarda a vida, a família, as finanças, os negócios de cada um. Te pedimos isso na autoridade do nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E se essa oração fez sentido para você e você recebe essa oração, que Deus vai aumentar a tua fé, comenta aqui nos comentários agora, amém, eu recebo essa palavra. Vai para os comentários e declara, amém, eu recebo essa palavra. Materializa que você está recebendo essa palavra. Amém, eu recebo essa palavra. E nós hoje já estamos em Floripa fazendo o Método Destiny. Você pode acompanhar tudo pelos meus stories lá no Instagram. Não deixe de se inscrever na Conferência Destino 28 e 29 de agosto, no Rio de Janeiro, no Farmácia Arena, muita excelência e ativação espiritual para você. Ou no Super Método Destiny, que acontece em setembro, 24 e 25 de setembro, aqui na nossa sede, para 1.000 e poucos alunos. O Super Método Destiny é o único método mundial 100% baseado em princípios milenares. Quer melhorar a tua vida financeira, emocional, quer ter conhecimento bíblico para ser diferente de todo mundo, quer ter paz e prosperidade? Método Destiny. Mais de 15 mil alunos passaram para a gente, é só testemunho. Não tem ninguém que um dia falou assim, mais ou menos. Não tem. Todo mundo passou por aqui e foi transformado. Então talvez tenha chegado o seu momento. Deus te abençoe. Obrigado por nos acompanhar essa semana. Não perca a pregação desse domingo. Nos acompanhe. Se você não maratonou essa semana, assista tudo. Manda para todo mundo. Compartilha esse link para todo mundo. E a gente se vê segunda-feira, às 6h57 da manhã. Paz e prosperidade!